Como foi avisado na aula passada, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. É uma aula que eu vou disponibilizar o link para que vocês possam assistir. Esse link é de um vídeo que está disponível no YouTube. Essa aula, ela tem bem menos que 50 minutos, ela não é de 50 minutos. E assim que o vídeo terminar, tem uma atividade. Essa atividade ela é de casa, ela será corrigida e debatida na aula que vem. Então, assim que finalizar o vídeo, corre lá para o grupo do WhatsApp e tira suas dúvidas sobre o conteúdo. Professora, eu não entendi essa parte. Eu soube que nessa época acontecia isso, aquilo. Traz lá para o grupo do WhatsApp do novo ano que a gente vai discutir, vai debater. Então, assim que terminar o vídeo, corre no grupo, tira suas dúvidas, mande suas perguntas, que eu estarei à disposição de vocês até às 9h30. Por enquanto que a gente está nesse modo aí de aula online, que vocês estão em casa, os professores estão transmitindo as aulas, uma vez por semana será desse jeito. Eu vou disponibilizar um link, vocês irão assistir e vai ter uma atividade no final. Alguns links, algumas semanas a atividade será para casa, enquanto outras será atividade de aula. Serão atividades que serão feitas no horário de aula, no caso das 8h40 até as 9h30. Pois bem, vamos iniciar o assunto. Antes de a gente começar o assunto da Era Vargas, que será nas nossas próximas aulas, a gente precisa compreender a questão social e operária do Brasil. O que estava acontecendo no Brasil antes de 1930 em relação aos trabalhadores e operários? Professora, por que isso? Porque o Vargas foi um presidente que olhou muito pelos operários, pelos trabalhadores. Ele, assim, colocou na prática uma série de leis que davam direitos aos trabalhadores. Então, ele foi um cara que foi ovacionado por isso, ele é muito lembrado por conta dos direitos trabalhistas que o governo dele promulgou. É muito lembrado por isso. Não somente por isso, mas ele é muito lembrado por esse aspecto do governo dele. Só que antes da gente entender isso, é necessário que a gente compreenda o que estava acontecendo no Brasil em relação aos operários. Isso no início do século XX. Esse assunto, ele está no livro do primeiro bimestre. Ele está entre as páginas 21 e 31. Esse assunto, a questão social e operária do Brasil. Ele está na página 21 até a 31. A questão social e operária do Brasil é um conteúdo que está no livro do primeiro bimestre, a gente ainda está no livro do primeiro bimestre, entre as páginas 21 e 31. Só que antes da gente entender a questão social e operária do Brasil, é necessário a gente relembrar um pouquinho da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Vocês me falaram que vocês lembram desse assunto, que foi um assunto que estudaram ano passado. Então, assim, a gente vai passar de forma bem rápida, bem simples, só para dar uma relembrada, para que a gente compreenda a questão operária do Brasil no século XX. Veja bem, a Revolução Industrial ela inicia na Inglaterra, em meados do século XVIII, ali na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. Antes de iniciar esse processo de revolução industrial, havia um trabalho artesanal e um trabalho manufatureiro. Professora, o que é trabalho artesanal e o que é trabalho manufatureiro? Veja bem, olha. O trabalho artesanal, ele é um trabalho em que uma única pessoa faz aquele determinado trabalho. Uma única pessoa. Nesse caso da foto aí, temos um sapateiro, ele está com os filhos ajudavam ele, mas ele fazia o trabalho de forma manual, só precisava dele, ele tinha ali os filhos somente para auxiliá-lo, e era um trabalho feito por ele de forma artesanal, manual. Isso é o trabalho artesanal. O trabalho manufatureiro é um pouquinho diferente. É um trabalho em que o trabalhador ele não é dono do local do trabalho dele, ele é um empregado. Existem vários trabalhadores, cada um tem a sua função, mas ainda assim é um trabalho manual, que tem equipamentos manuais que exigem a supervisão do trabalhador o tempo todo. Então, por exemplo, essa imagem aí. Temos vários trabalhadores dentro de um local. Esse local não é deles, é de um patrão. Eles são remunerados pelo trabalho que ele faz, mas é um trabalho ainda manual. Percebe-se que o rapaz aqui está cortando como se fosse um couro. E os outros aqui estão fazendo outro trabalho. Não dá para ver direito o que é que eles estão fazendo. Mas é um trabalho
manufatureiro. A partir da Revolução Industrial, esses trabalhos, eles foram ficando para trás. Eles ficaram, assim, com a quantidade de pessoas, com a menor quantidade de pessoas trabalhando. Então, o trabalho artesanal e o trabalho manufatureiro, ele foi substituído pelo trabalho fabril, que é aquele que depende das máquinas. Aquele em que os produtos são fabricados pelas máquinas. Há uma grande quantidade de máquinas e que os produtos, eles são fabricados nas máquinas, a partir das máquinas. É o trabalho fabril. Então, a Revolução Industrial, ela revoluciona a forma como as pessoas vivem e a forma como as mercadorias são fabricadas. Ela inicia na Inglaterra e se espalha pelo mundo. Professora, as condições de vida dos trabalhadores nas fábricas inglesas era legal? Era bacana? Lógico que não. Eu tenho certeza que vocês devem lembrar que as condições de vida e de trabalho dos operários ingleses eram terríveis, terríveis de verdade. Eles não tinham qualquer tipo de direito trabalhista. Então, assim, eles não tinham direito a férias, não tinham direito a bônus salarial, não tinham direito à licença maternidade, não tinham direito a folga, não tinha nada disso. Não tinha qualquer tipo de proteção, acidente de trabalho, não tinha nada. Nada disso, nada. Era totalmente sem dinheiro. Professora, então por que eles continuavam trabalhando? Porque ser desempregado nesse período era muito ruim. Não existia a assistência do governo, o governo não fazia qualquer tipo de assistência, não dava qualquer tipo de assistência às pessoas que eram desempregadas. Então, assim, se você fosse desempregada, você passaria fome. Então, era melhor você trabalhar em um lugar horrível, um lugar assim que lhe explorava ao máximo, ganhava muito pouco, mas ainda assim era um trabalho e você recebia por isso. É lógico que qualquer coisa que incomoda o ser humano, ele reage. E os trabalhadores da Revolução Industrial não foi diferente. Eles reagiram a essas condições de trabalho horríveis, através de movimentos operários. Um deles é chamado de ludismo. Aqui, ó. O ludismo foi um movimento operário que iniciou no início do século XIX na Inglaterra. Ele tem, assim, como principal característica a quebra de máquinas. Vocês estão percebendo aí na foto que tem um pessoal com não machados, como umas toras de pau na mão para quebrar a máquina. Então, assim, eles tinham o objetivo mesmo de quebrar a máquina. Era uma quebração de máquinas como uma forma de luta, de reivindicação. Então, quebrar a máquina era uma forma de reivindicar para o movimento ludista. E temos também o cartismo, que é um movimento operário muito mais ligado à política. Eles não quebravam as máquinas. Na verdade, eles tinham o objetivo de lutar, eles, na verdade, lutavam pelo voto universal, não o voto censitário. Nessa época, o voto era por renda. Então, se você tivesse uma quantidade de dinheiro específica, você poderia votar. Como a boa parte dos operários, dos trabalhadores, não tinham dinheiro, eram pobres, eles não tinham acesso ao voto, eles não poderiam votar. Então, o que é que o cartismo fazia? Ele lutava pelo esse sufrágio universal, por esse voto em que todas as pessoas pudessem votar, justamente porque eles queriam eleger representantes ali na política que lutassem e que colocassem em prática o que eles queriam, que colocassem aquelas reivindicações em lei e que finalmente eles conseguissem condições de vida, assim, condições de trabalho um pouco melhores. Então eles lutavam através da política, enquanto o ludismo através da quebra das máquinas. O ludismo foi um movimento extremamente reprimido, muito violento, assim, uma repressão extremamente violenta. Várias pessoas foram condenadas à morte. No cartismo, ele também se inicia no início do século XIX, depois do ludismo. E também existiram sindicatos que foram criados durante a Revolução Industrial, que são organizações de trabalhadores que tinham o objetivo de auxiliar os operários. A gente já conseguiu compreender, pelo menos ali, uma parte assim, introdutória do que foi a Revolução Industrial. Agora vocês já podem entender melhor as condições de trabalho e de vida dos operários no Brasil, a questão social e operária do Brasil. Veja bem, o Brasil, antes de 1930, o 1930 inicia a Era Vargas, inicia ali o governo de Vargas. Antes de 1930, o Brasil está na Primeira República. A República, o Brasil é transformado em República em 1889
é dividido primeiro em República da Espada, depois em República Oligárquica. É um assunto que vocês tenho certeza que já estudaram ano passado e que eu tenho certeza que devem lembrar. No início ali do século XX, vários imigrantes da França, da Itália, Alemanha, começam a vir para o Brasil buscando melhores condições de vida e de trabalho, buscando oportunidades que os países deles, de origem, não estavam oferecendo. Então, eles vieram para o Brasil. E aqui, quando chegaram aqui, eles começaram a trazer ideias desses movimentos operários que aconteciam lá na Europa. Então, o pensamento operário brasileiro foi influenciado pelas ideias trazidas desses imigrantes no início do século XX. Então, os operários começaram a perceber que, realmente, esse modo de vida, esse estilo de vida, essas condições deploráveis de trabalho não estão dando certo. A gente tem que lutar, a gente tem que reivindicar para que a situação melhore. Isso no início do século XX. A gente tem aí duas imagens, na verdade são três, mas eu quero que vocês observem melhor essas duas. A primeira é da Maria Lacerda de Moura e a segunda é da Berta. Essas duas mulheres, elas foram muito importantes para o movimento operário da mulher. Em 1920, elas duas criaram a Liga da Emancipação da Mulher no Brasil. Então, assim, foi muito importante. Essa liga, ela lutava pelos direitos das mulheres, pelo direito das operárias mulheres, porque existiam operárias, existiam mulheres que trabalhavam nas fábricas, que as condições assim, de trabalho eram muito piores do que as dos homens, muito, muito piores pelo fato dela ser mulher. Então havia aquele assédio, havia violência contra a mulher, assim, não existia qualquer tipo de assistência à mulher, não tinha. Então, essa liga foi criada com o objetivo de lutar pelos direitos das mulheres que eram operárias. Então, elas lutavam para que as mulheres entrassem nas universidades, elas tivessem a oportunidade de votarem. Então, elas lutavam pelo voto também, lutavam pelo direito das mulheres a entrarem nas universidades, ao mercado de trabalho, que elas pudessem conquistar trabalhos que fossem além das fábricas, outros tipos de trabalho, que fossem reconhecidas por esses trabalhos que elas faziam. Então foi uma liga muito importante, essa Liga da Emancipação da Mulher aqui no Brasil, criada por essas duas mulheres. E também houve a criação da imprensa operária. Aqui é um jornal, Classe Operária, que existiu aqui no Brasil no início do século XX. Veja bem, a imprensa operária, ela foi muito importante, porque ela era um canal, a imprensa operária especificamente de jornais. Existiam diversos jornais que tinham o objetivo de lutar mesmo pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos dos operários. Então, esses jornais eram canais de expressão, canais de expressão dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles tinham a oportunidade de denunciarem as péssimas condições de trabalho. Então, esses jornais operários, eles denunciavam as condições de trabalho, que eram horríveis. Lembrando que, gente, as condições de trabalho do trabalhador brasileiro no início do século XX, o operário brasileiro do início do século XX, era muito semelhante às condições de trabalho da Revolução Industrial do século XVIII. O operário brasileiro, ele não tinha direito a férias, ele não tinha direito à licença maternidade, ele não tinha direito a bônus salarial, ele não tinha 13º, ele não tinha qualquer tipo de assistência contra os acidentes de trabalho. Assim, as jornadas de trabalho chegavam até 18 horas por dia. Então, você passar 18 horas do seu dia dentro de uma fábrica, gente, isso é muito ruim. E a fábrica, ela era uma situação horrível. Eram fábricas insalubres, ambientes horríveis. Um ambiente que cabia 10 pessoas, tinha lá 30, 40 pessoas. Então, assim, era uma situação muito complicada. E esses jornais operários serviam como um canal de denúncia. E um canal também de protesto, de denúncia e de expor e de colocar ali que existiam movimentos que estavam lutando por esses operários. Os partidos políticos que tinham o objetivo de lutar pelos operários, de lutar pelos trabalhadores, tinham esse canal, tinham os jornais operários como um canal de propaganda, de reivindicação, de protesto. Em 1922, foi criado o Partido Comunista.
Vocês sabem o que é comunismo, vocês sabem o que é socialismo, porque vocês já estudaram lá na Revolução Russa de 1917. O Partido Comunista ele foi criado em 1922 aqui no Brasil, porque o comunismo ele se espalha pelo mundo. Se espalha mesmo, tá? Ele se espalha e ele chega aqui no Brasil. Esse partido ele é muito importante para que vocês entendam a era Vargas. Vocês vão perceber que tem muita coisa que acontece lá com Vargas que tem relação com o Partido Comunista. Porque o Vargas, ele odeia o comunismo. Ele não gosta. Então, muita coisa ele usa o comunismo como uma desculpa para fazer certas coisas. O Partido Comunista ele foi criado em 1922. Ele fica em 4 meses na legalidade. Depois de 4 meses, ele se torna ilegal. Ou seja, ele é contra a lei. Se você participa do partido, você é considerado uma pessoa desagradável, uma pessoa que deve ser perseguida e não está indo em favor das leis, você está indo contra a lei. Então, o Partido Comunista, ele luta, nesse momento, pelas questões operárias dos brasileiros, tá? A questão dos operários brasileiros em 1922. Temos aí o Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho, que é um feriado que a gente conhece muito hoje, que é um feriado que hoje a gente tira para descansar, que é um dia de folga, que às vezes cai na semana, às vezes cai no final de semana. Geralmente, quando cai no final de semana, é uma tristeza. Cai na semana, a gente tira aquele dia de folga, a gente vai celebrar, a gente se reúne com amigos, com a família, a gente sai, viaja, ou passa o dia em casa mesmo, vendo Netflix, ficando de boas. É um feriado nacional, que ele foi decretado como feriado nacional em 1919. Só que antes dele ser decretado como feriado nacional, o que estava acontecendo? O 1º de maio é uma data simbólica, uma data muito importante, que remete a um evento, a um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Ali em 1800, na década de 1860, trabalhadores, operários dos Estados Unidos, fizeram uma greve geral no dia 1º de maio, reivindicando uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Hoje, isso é comum na nossa vida. O máximo que o trabalhador trabalha por dia é 8 horas. Só que naquela época não era. Era muito difícil um trabalhador trabalhar 8 horas por dia. Ele trabalhava 18, não 8. Esses trabalhadores reivindicavam essa jornada de trabalho, eles queriam essa jornada de trabalho, eles fizeram essa greve geral. Eles foram, assim, reprimidos de forma muito violenta. As pessoas que não foram feridas e mortas naquele momento de repressão foram condenadas à forca. Então, assim, foi uma situação muito violenta em que o mundo ficou chocado. Assim, os trabalhadores do mundo souberam desse evento e ficaram em choque com a brutalidade. E se tornou uma data simbólica do trabalho. Em 1892, ele foi considerado o Dia Internacional do Trabalho. Em 1892. Então, desde 1892, ele era utilizado aqui no Brasil, o 1º de maio, como um dia de protesto, um dia de reivindicação, um dia que movimenta os operários, de que várias pessoas que trabalhavam ali nas fábricas saíam às ruas, saíam às praças, para reivindicar melhores condições de trabalho, para reivindicar direitos, para lutarem pelos direitos dos trabalhadores. O governo via isso e ficava muito chateado. O governo ele não gostava dessa atitude, odiava e repreendia de forma muito violenta. Pegava, assim, policiais, mandavam os policiais irem até essas praças, até esses locais desses movimentos no dia 1º de maio e mandava descer o cacete. Desce o cacete em todo mundo, expulsa essa galera daí, tira esse povo, manda pra casa. Os que estão, assim, mais violentos, os que não querem sair, prenda, dê algum jeito de parar esse movimento. Então, em 1919, o governo brasileiro ele decreta o 1º de maio feriado. E quando ele decreta feriado, ele tem o objetivo de tirar esse dia, de tirar esse símbolo de reivindicação e colocar no lugar um dia de celebração. Então, as reivindicações dos trabalhadores que ainda aconteciam, elas tinham que ser abafadas e ser propagado para que as pessoas vissem o 1º de maio como um dia de descanso, um dia de celebrar, um dia de ficar tranquilo, não um dia de reivindicar por melhores condições de vida e nem melhores condições de emprego. Tem que ser um dia que você fique em casa, que você fique tranquilo, que é um dia de folga. Um dia de folga celebrando aí o dia do trabalho, que até hoje é o que a gente faz.
Esses movimentos operários, eles foram sendo apagados ao longo do tempo. Existem movimentos operários até hoje? Lógico, existem. Existem partidos políticos que lutam pelos operários, existem. Mas eles não têm tanta força quanto existia no passado. Hoje, a gente utiliza o 1º de maio muito mais como uma celebração, como um dia de descanso, como um dia de reivindicação. Temos aí a greve geral de 1917. Professora, você falou que nos Estados Unidos aconteceu uma greve geral. E aqui no Brasil também aconteceu? Sim, só que aconteceu em 1917. Enquanto a gente estava estudando a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, aqui no Brasil estava acontecendo uma greve geral. Essa greve geral, ela mobilizou e ela paralisou cerca de 45 mil trabalhadores brasileiros. Cerca de 45 mil operários do Brasil pararam de trabalhar entre junho e julho. Essa greve, ela se iniciou lá em São Paulo, em junho de 1917, e em menos de um mês, ela se alastrou por boa parte do país. Então, em menos de um mês, cerca de 45 mil operários pararam de trabalhar e entraram na greve. Foi algo, assim, muito importante que fizeram com que o governo e os patrões abrissem os olhos e pensassem, realmente, essa galera não está para brincadeira. Essa galera reivindica de verdade, está lutando para que os direitos delas sejam atendidos. Então, eles se organizam, entram em acordo com o governo e com os patrões, porque, assim, lembre-se, o governo, ele não está do lado dos operários, ele está do lado dos patrões, que são os burgueses. Então, eles estão sempre ali, amiguinhos, articulados, sempre auxiliando um ao outro. Os três entram em conjunto, os grevistas, os patrões e o governo entram em acordo. A maior parte das reivindicações desses trabalhadores, infelizmente, não são aceitas, só ficam na promessa, mas não é colocada em prática. Eles retornam ao trabalho no final de julho. É óbvio que eles conquistaram alguns direitos, mas a grande maioria não foi conquistada, foi abafada, foi sendo esquecida. Esse movimento operário brasileiro, ele teve grande força ali no início do século XX, mas com o tempo ele foi se apagando, tá? Ele foi diminuindo essa força. Tanto que atualmente se tem movimentos operários, se tem pessoas, partidos trabalhadores, partido que tem o objetivo de lutar pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos dos operários, mas que não tem tanta força quanto existia naquela época. No início do século XX, esses trabalhadores tinham muita voz, tinham muita força e eles conseguiram muitos direitos graças às lutas deles, tá? Não foi ficando calado de braço cruzado que eles conseguiram alguma coisa. Longe disso. Foi lutando, foi protestando, foi reivindicando, foi participando de movimentos políticos, foi utilizando a imprensa, foi utilizando jornais como um modo, canais de expressão para que as pessoas vissem que trabalhar em uma fábrica insalubre, trabalhar em condições miseráveis, trabalhar 18 horas por dia dentro de um lugar que mal tinha janela, não é agradável, não é bom, isso é desumano. Então, infelizmente, o movimento operário ele foi diminuindo aí sua força, mas no início do século XX teve assim foi um movimento muito forte aqui no Brasil. Essas são as referências das imagens. Você tem alguma dúvida, pessoal? Se você tem alguma dúvida, entra lá no WhatsApp, vai lá no grupo do 9º ano, pergunta. Pode perguntar sobre o assunto, pode perguntar sobre o vídeo. Se não for sobre esse assunto, pode perguntar sobre outra coisa, tá? Sobre outros assuntos que sejam de história. Eu também estou à disposição. Mandem um feedback de vocês, se vocês gostaram do vídeo, gostaram desse assunto, se preferem aula normal, se preferem aula desse jeito, ou se preferem os dois, essa mudança é interessante. Vocês já sabem que durante esse momento aí de aulas remotas, aulas online, uma vez por semana, eu vou fazer desse jeito. Vou disponibilizar o link lá no grupo do WhatsApp para que vocês possam assistir. A nossa atividade, ela é uma atividade de casa, também do livro do 1º bimestre, que são atividades mais reflexivas sobre essas questões que a gente trabalha hoje. Tanto sobre a Revolução Industrial, que está entre a página 4 e 7 do livro de vocês, tá? A Revolução Industrial, ela está na página 4 e 7 do livro de vocês. E tanto sobre a questão operária do Brasil. Página 6, questão 1, página 24, questão 1, página 29, questão 1. Dá um pulo, tá, pessoal? Dá um pulo, porque nesse meio tempo a gente estudou Revolução Russa, a questão da Rússia, que está entre esses assuntos. O que é socialismo, o que é comunismo, que estão entre esses assuntos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição até as 9h30.
Até a próxima aula. E na próxima aula a gente corrige essa atividade de debate também. Até a próxima aula, tá, pessoal? Beijão!